Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui no material que chegou sobre Grécia Antiga. Tem bastante coisa, anotações sobre origens, textos sobre as cidades-estado, Atenas, Esparta, e também, claro, religião, filosofia. A ideia é tentar extrair o essencial dessas fontes, né? Tipo, como é que essa civilização surgiu, como eles viviam, no que acreditavam e, bom, que ideias de lá ainda batem aqui hoje em dia. Certo? Vamos tentar organizar isso? Ótimo ponto de partida. É fundamental, e os materiais meio que apontam isso, entender que Grécia Antiga não é uma coisa só, né? Cobre mais de 2000 anos, uma geografia bem diversa, continente, ilhas, Ásia Menor. Por isso mesmo, essa divisão que a gente usa, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, ela ajuda a gente a navegar essa complexidade toda. Começaram lá em 776 a.C., né? Era um festival religioso em Olímpia e só para homens. Nossa, é um contraste e tanto com o que a gente viu, por exemplo, em Paris recentemente, com a paridade de gênero. O material até parece destacar isso. Exatamente. É um bom exemplo. Mas, voltando lá para as origens, o período pré-homérico, que está descrito nesses textos iniciais, ele teve as civilizações cretenses, ou minoica, e a micênica. Depois, vem a chegada de outros povos, jônios, eólios e, um ponto bem importante, os dórios, lá por 1200 a.C. Eles eram mais guerreiros, assim. E foi a mistura desses povos que formou a base do que a gente chama de civilização grega. Entendi. Aí as fontes pulam para o período homérico. O nome vem daqueles poemas famosos, né? A Ilíada, a Odisseia. A organização social no começo era o gênus, o clã familiar. Mas o que parece ter sido chave, pelo que eu li aqui, foi a mudança para o oikos, que era tipo a unidade familiar com terras, bens, dependentes, tudo junto. Isso. E o fascinante, e esses materiais explicam bem isso, é ver como esse oikos, essa unidade, levou a polis, a cidade-estado. Basicamente, o chefe do oikos mais poderoso virou rei, apoiado por uma assembleia de guerreiros. E aí surgiram essas cidades autônomas, sabe? Com um território agrícola, um núcleo urbano, a acrópole fortificada lá no alto. Essa estrutura, nossa, ela mudou toda a política grega. Então, pelo que eu entendi dessas leituras, a polis era bem mais que uma cidade, né? Era quase um mini país. Identidade própria, governo próprio, e elas cresceram tanto que a partir do século VIII a.C., como está nos textos sobre expansão, precisaram de mais terra. Mais gente, terra concentrada na mão de poucos, gente virando escravo por dívida e a busca por metais, tipo ferro. Tudo isso empurrou eles para fundar colônias pelo Mediterrâneo, Mar Negro. Exato. E nesse processo todo, surgiram modelos de polis bem diferentes. Atenas, por exemplo, que é foco de boa parte do material, é o berço da democracia. As reformas do Solon, que acabou com a escravidão por dívida, e depois o Clístenes, que ampliou a ideia de cidadania, foram, assim, cruciais para criar a democracia. O poder, Kratos, na mão do povo, Demos. Mas olha que interessante, e as fontes ressaltam bem isso. Essa tal democracia não era para todo mundo, né? Mulheres, estrangeiros, os metecos, escravizados, todos fora. As decisões eram na eclésia, a assembleia, a bulé, o conselho, preparava as pautas. E Péricles ainda criou um pagamento para que os mais pobres pudessem participar. Uma tentativa de tornar a ideia mais real, talvez. Interessante. É uma tentativa. E em contraste direto com Atenas, como descrevem os textos sobre Esparta, a gente tem essa cidade lá no Peloponeso, fundada pelos dórios. Uma sociedade totalmente focada no militarismo. Meninos treinados para a guerra desde os 7 anos. E as meninas... educadas para serem mães de guerreiros. O governo era uma oligarquia, ou seja, governo de poucos. As instituições deles refletiam isso. Tinha a Gerúsia, que era um conselho de anciãos com os 2 reis, uma assembleia que mais aclamava do que debatia, na verdade, e os éforos, que eram 5 supervisores eleitos anualmente com muito poder, inclusive militar. Tudo voltado para eficiência e controle. Saindo um pouco dessa parte de política e guerra, as anotações sobre cultura mostram uma religião muito rica, politeísta. Deuses como Zeus, Atena,
Poseidon, Afrodite. Eles tinham emoções humanas, sabe? Amor, ódio, ciúme. E explicavam o mundo, os fenômenos naturais, a vida. E era o que chamam de religião cívica, um conceito que parece bem central nesses materiais. Cada polis tinha seus deuses protetores, suas festas, seus templos. Tudo isso era parte da identidade da cidade, do poder dela. E claro, os heróis, semideuses, né? Filhos de deuses como mortais, tipo Hércules, Teseu lá com o Minotauro. As histórias deles, presentes em várias fontes, também ensinavam valores importantes para a época. E foi nesse caldo cultural todo que surgiu a filosofia, como explicam os textos sobre o pensamento grego. Essa busca por entender o mundo usando a razão, não só mais os mitos. O próprio termo filosofia, né? Amor ao saber. Dizem que foi Pitágoras que criou. E que pensadores surgiram dali? Tales de Mileto, buscando a origem de tudo na água. Sócrates, que virou o foco para o ser humano, para o autoconhecimento. Só sei que nada sei, né? Depois Platão, discípulo dele, com o mundo das ideias, a busca pelo bem. E Aristóteles, aluno de Platão, super focado na observação, na lógica, na demonstração. Ele até fundou o Liceu. O impacto deles, isso é discutido no final dessas leituras. É, assim, inegável. É impressionante como essas ideias ainda mexem com a gente, né? Levantam questões até hoje. Então, resumindo o que a gente viu aqui nesse material todo, a gente acompanhou a Grécia se formando, desde os primeiros povos, evoluindo para essas cidades-estado tão diferentes, Atenas democrática, Esparta militarista, vimos a riqueza da religião deles e, uau, o nascimento da filosofia ocidental. Exatamente. Muitos conceitos que a gente usa hoje, democracia, filosofia, as próprias Olimpíadas e até as narrativas, a mitologia, tudo isso, como as fontes que a gente analisou deixam claro, continua muito presente na nossa cultura, no nosso jeito de pensar. E para fechar, fica uma provocação que surge justamente desses exemplos de Atenas e Esparta. Pensar naquela cidadania bem restrita de Atenas e na oligarquia militar de Esparta. De que forma esses modelos antigos de participação, de governo, nos fazem refletir sobre os desafios e os ideais das nossas próprias sociedades hoje em dia? Fica aí para a gente pensar.